Saudação de paz, pastor Josué Shalom Adonai. Quem vos fala é o pastor, pelo precedente que o Espírito de Deus há de estar me expressando em minha fala, nessa porventura noite de segunda-feira. Estou aqui mais uma noite de segunda-feira para fazer mais uma live, para magnificar a majestade gritante, verdadeira, santa, única e poderosa, nessa porventura tarde de magnificação santo de Israel, nessa porventura noite de segunda-feira. Quero também deixar os meus cumprimentos para os ouvintes, ovelhas, cooperadores, pessoas e cada um que tem me seguido aí pelas redes sociais, como o Facebook, que é toda segunda-feira e terça-feira live aqui no meu canal do Facebook. Também deixar minha gratidão eterna à majestade gritante, verdadeira, poderosa, digna de majestade, de glória, para que o nome do Senhor venha ser glorificado em nossas vidas. Ao Santo de Israel, por graciosa e viva e santa oportunidade que Ele me concede de estar aqui mais uma segunda-feira nesta live para exaltar o nome do Todo-Poderoso Deus de Israel. Amém. Eu já quero começar a minha live. Semana retrasada, eu não fiz live aqui nem no meu canal do Facebook, nem no meu canal do TikTok e nem no meu canal do YouTube. Nessa semana retrasada que passou, eu não fiz live. Mas hoje tá tendo live, amanhã vai ter também, quinta-feira vai ter e sábado também. Quinta é no TikTok e sábado é no meu canal, @Pastor Josué Teologia. Amém? Eu já quero começar aqui oportunamente ao texto que foi me dado para que eu possa continuar a falar sobre esta fala qual que eu quero traduzir nesta live, nessa porventura noite. E eu quero começar falando a respeito de uma posição. Ao tema oportuno que foi me entregue e me dado para que eu possa estar me expressando em minha fala. Que o tema oportuno que foi colocado em mim, eu quero falar a respeito que qual a tribo de Israel que não recebeu herança? Ponto de interrogação. Qual foi a tribo de Israel que não recebeu herança entre as 12 tribos de Israel do velho Jacó? Então, os filhos do velho Jacó que constituiu e fizeram as 12 tribos de Israel ao livro de Gênesis. Qual foi a tribo não colocativa, simplesmente, e que não foi colocada para receber a herança entre elas? Porque a herança, porventura, da tribo, ela vem da terra. A herança da terra, que foi dada para cada tribo e colocativa sobre cada tribo, a herança de se expressar e a herança, porventura, de se colocar. A herança é dada com a terra. E a terra que é dada para cada tribo, se fizeram as tribos, que é as 12 tribos de Jacó, como nós conhecemos, do velho Jacó, que é os filhos de Jacó. Então, a herança da terra que fez as tribos, e também com a promessa de Deus, que Deus exerceu sobre os filhos de Jacó. Para cada tribo tem o seu nome, conforme os filhos de Jacó, e dado conforme a liderança dada aos filhos de Jacó. Mas teve uma tribo no meio das 12, porque nós aprendemos que tem 12 tribos de Israel. É um fato original, clássico e correto, realmente. Só que nós temos que entender que existe uma tribo a mais. E essa tribo a mais, ela é colocativa, verbalizada entre a tribo de Levi. Porque a tribo de Levi não está entre, porventura, as 12 tribos. Então, se coloca como 13 tribos, não 12, mas 13 tribos, de Israel, que são, porventura, colocativa. A tribo de Levi é tribo, porventura, de levitas. A tribo de Levi é tribo de levitas. E os levitas que estavam naquele tempo, eles não recebiam herança, porque a tribo de Levi é tribo de levitas. Porque Arão veio da tribo de Levi.
O sacerdotal também Arão, né? Mas Arão foi levita, então ele foi da tribo de Levi. Então a tribo de Levi não recebeu herança naquele momento. Ela não teve a herança para que possa simplesmente ter a sua terra, para que possa ter a sua tribo. Mas ela é colocativa, né? E porventura está lá. Mas como é que ela pode ser tribo sem porventura estar porventura com a terra? Porque para ser tribo tem que ter terra. E as 12 tribos de Israel teve terras, para que possa porventura habitar na terra e para que possa estabelecer a tribo sobre a terra. Então, em colocativa, qual a herança? Porque o título é bem claro. O título é bem claro que fala. Qual a tribo de Israel que não recebeu herança? Então a herança era a terra da tribo. Cada filho de Jacó recebeu uma herança e cada herança é a terra, para que possa fazer a tribo. Então 12 tribos, mas colocativo de uma, que dá 13 tribos. Que a tribo de Levi não foi colocativa verbalmente e verbolizando ao texto que não foi colocativo. Né, é sobre, porventura, as 12 tribos de Israel. Então não existe só 12 tribos. Existe, porventura, uma tribo a mais, que é a tribo de Levi, né, que é a tribo onde de levitas, que vem levitas, como veio Arão, que Arão foi da casa de Levi, que também foi da casa de levitas. Ele foi levita e Arão foi sacerdote, do sacerdotal, né, porventura. Então, nós podemos entender. Aí podemos descer aqui. Os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão posse em herança de Israel. Aí fala, qual a profecia? Qual a profecia de Galo? Quer dizer, a herança dos sacerdotes e dos levitas era a terra. E como eles não tinham origem da terra, dado a terra, por herança dado a eles, então como é que eles podem ter a tribo? Não tinha tribo, porque está sendo bem claro. Os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não teria posse nem herança em Israel. Ponto. Por que eles não tinham herança? Simples, porque eles não tinham a tribo. Então a tribo era a herança dos sacerdotes e também dos levitas. Então, constituindo as tribos, eles se colocaram, mas não tinha a terra para que possa habitar. Constituição de habitação de terra e habitação do povo. Então não tinha como ele estar diante de uma situação e diante da tribo. Eles não tinham nem a tribo de Levi, nem do sacerdote, né? Que é o sacerdotal e levitas, colocativo qual verbalizado, para que nós podemos entender essa colocação. Então, não existe só 12 tribos, existe 13 tribos de Israel, que a tribo de Levi, ela não foi colocativa, ela não aparece, mas ela é uma tribo, mas ela não tem terra. Então, se ela não tem a terra, ela não foi colocativa, mas ela dá por simbolismo de colocação como a tribo de Levi, né? Eles não teve a herança, né? Para que possa simplesmente falar a respeito dessa posição e dessa colocativa. E eu tenho algo aqui que eu quero compartilhar para vocês sobre a tribo de Levi. Vamos lá. A tribo de Levi foi a única tribo de Israel que não recebeu uma herança de terra, vírgula, pois foi designada por Deus para o sacerdócio e o servo do tabernáculo, vírgula, sendo sustentada pelos dízimos e ofertas das outras tribos, vírgula, com o Senhor sendo sua herança, ponto. Em verdades de dízimo e ofertas das outras tribos, como o Senhor sendo sua herança, ponto. Em vez de terras, os levitas receberam cidades espalhadas entre as outras tribos, e tinha o direito às porções dos sacrifícios. Eles não tinham terra, mas aos direitos que eles tinham aqui, ao direito. Aí descendo. Detalhes sobre tribo de Levi, 2 pontos. Função 2 pontos. Era o sacerdócio,
os sacerdotes, vírgula, mestres em músicos, vírgula. Tá aí, responsáveis pelos assuntos sagrados e pelo serviço a Deus. Ponto. Aí descendo. Sustento, ou melhor dizendo, sustento, o sustento, 2 pontos, alimentando-se das ofertas e queimadas a Deus, vírgula, das primícias e de outras porções do sacerdócio, vírgula, como a espátua, vírgula, as queixadas e buchos. Ponto. Aí vamos descendo. Aqui. Cidades receberam cidades espalhadas pelas terras das outras tribos, vírgula, em vez de um território contínuo. Ponto. Significado 2 pontos. Sua falta de herança de terra simboliza que a sua verdadeira herança é proibida, que era, ou melhor dizendo, verdadeira herança era prioridade, e era próprio Senhor, vírgula, destacando seu papel espiritual. Aí vamos, significado, 2 pontos. Sua falta de herança da terra simboliza que a sua verdadeira herança prioridade era o próprio Senhor. Quer dizer, a prioridade deles por causa da falta de herança era o próprio Deus na vida deles, vírgula, destacando seu papel espiritual como levitas do Senhor, como sacerdote do Senhor. Eles viveram para Deus e Deus sustentava eles usando as 12 tribos de Israel para sustentar a tribo de Levi. Então, o total é 13 tribos, porque ela foi sustentada com ofertas e com dízimo sobre a tribo. Uma colocativa converbal que nós temos que entender essa colocação. Amém? Aí vamos descendo aqui, para que nós podemos entender a respeito dessa colocativa. Qual que nós podemos trazer aqui? Aí você pode ver. Qual tribo de Israel não teve herança entre seus irmãos por interrogação? Os sacerdotes, levitas, vírgula, toda a tribo de Levi, vírgula, não terão parte de herança de Israel, ponto e vírgula. Viverão dos sacrifícios feitos pelo fogo a Javé e de seu patrimônio, ponto. Aí podemos. Qual foi a tribo que Deus rejeitou? Ponto de interrogação. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 1, ênfase ao versículo 24. Almeida, revista e corrigida, ARS. Digo, vírgula, pois, 2 pontos, porventura, vírgula, rejeitou Deus o seu povo? Ponto de interrogação. De modo nenhum. Ponto de exclamação. Porque também eu sou israelita, vírgula, da descendência de Abraão, vírgula, da tribo de Benjamim, ponto. Aí descendo aqui. Porque a tribo de Levi não teve herança, ponto de interrogação. Os sacerdotes levitas e todos os outros membros da tribo de Levi não receberão propriedades como as demais tribos de Israel. Por isso, eles terão como alimento parte das ofertas e queimadas para o Senhor. Eles não terão herança entre os seus irmãos, vírgula, porque o Senhor é a herança deles, vírgula, como as
prometeu, ponto. A herança deles era o Senhor. Aí vamos aqui, né? Então você pode ver que a herança deles era a herança do Senhor, né, na vida deles. Agora vamos partir para mais um pouco mais profundo, para que nós podemos entender. Escute só essa aqui. Para que nós podemos entender essa colocativa. Sim, vírgula. É sim, vírgula, biblicamente, vírgula, o número de, olha só, sim, vírgula, biblicamente, vírgula, o número de grupos familiares que receberam terras ou formaram as tribos de Israel pode ser considerada 3. Embora a tradição frequentemente menciona 12. Ponto A. Agora é A. Ponto A. A contagem chega a 13. Para você ver, contagem chega a 13. Porque Jacó adotou os 2 filhos de José, Efraim, Manassés, com seus próprios, tomando-se os tribos interdependentes, enquanto Levi não recebeu terra. Ponto. A origem, 12 filhos, 2 pontos, Rubi, Simão, Rubi, Simeão, Levi, Judá, Dan, que é da, Natafali, Gade, Azarque, Isaca, Zebulon, José e Benjamim, ponto. 12. Aí descendo. A divisão das terras. 13 grupos, tribos, por 2 pontos. Para manter o número de 12 na divisão geográfica, Levi, sacerdotes, não recebeu território, E José foi dividido em 2 tribos, 2 pontos, Efraim e Manassés, ponto, que eram os filhos de José no Egito. Ponto. A 13 tribos, 2 pontos. Quando Levi é incluído na contagem, né, que é conhecido como contagem funcional, contagem funcional, totalizada-se 13 grupos, que é no caso tribos, né, distintos aos 10 filhos restantes, Efraim e Manassés e Levi. Né? Aí podemos descer. No entanto, a Bíblia mantém o simbolismo das 12 tribos ao longo de sua narrativa. Ponto. Aí podemos entender, né? Essa colocação. Foram 12 ou 13 tribos de Israel? Ponto de interrogação. Os 12 filhos foram base para as 12 tribos de Israel, listrando-os na origem mais velho para mais novo. O mais velho para o mais novo, 2 pontos. Rubi, Simeão, Levi, Judá, Dan, Natali, Gade, Azace, Isacar, e Zebulon, e José e Benjamim, ponto. Aí vamos, por que são 12 tribos e se tem 13 pontos de interrogação? Né? Aí vamos lá. Tradicionalmente, a cada tribo é um dos 12 filhos do patriarca Jacó, Jacobe, ou não é Jacó. Pode botar Jacobe ou Jacó, dá no mesmo. Jacobe, Jacó é o mesmo, também conhecido como Israel, ponto. Por isso, contando-se apenas 12 tribos, e não 13, ponto, As 2 tribos descendentes de José,
Manassés e Efraim conta como meias tribos. Ela conta com meias tribos, né? Porque Jacob prometeu a José uma porção extra para Efraim, ponto. Então você vê, né? Então você pode ver que tem uma porção a mais, quer dizer, prometeu coisa a mais para ele, para que você possa entender essa condição, né? Para que nós podemos entender. E eu tenho algo para te dar aqui, para que você possa entender esta questão. Vamos lá. Jacob prometeu para José uma porção maior para Efraim? Aí você pode ver, ó. Escute só. Sim, segundo o relato bíblico de Gênesis capítulo 48, Jacó também chamado de Israel, abençoou os dois filhos de José. Efraim e Manassés, adotando-se os como seus próprios filhos e concedendo uma porção maior, a bênção da primogenitura. E Efraim, mais novo, em vez de Manassés, o primogênito, que é primogênito, ponto. Aí vamos. Pontos principais destas passagens de Gênesis, capítulo 48, 2 pontos. A doação, 2 pontos. Jacob, ou Israel, declarou que Efraim e Manassés seria deles, como Ruben e Simeão, substituindo a tribo de José para duas, no caso, duas tribos, Efraim e Manassés. Ponto. Aí vamos. Invenções das mães. Isso aqui é invenções das mães. Quando José apresentou seus filhos, Manassés e mais velho estava à direita de Jacó, Efraim, o mais novo, à esquerda, ponto. No entanto, Jacó cruzou as mãos, e colocando sua mão direita sobre Efraim. Então você pode ver, né, que é invenções das mãos. As mãos, não mãe, é as mãos. Aí desce a bênção maior desse ponto. José tentou corrigir seu pai, mas Jacó recusou, afirmando que sabia o que estava fazendo, ponto. Ele profetizou que Manassés também seria grande, mas que seu irmão mais novo, Efraim, seria maior, e sua descendência se tornaria uma multidão de nações. Ponto. Agora vamos. O significado de Efraim, 2 pontos. O nome Efraim significa frutífero, e ele recebeu a porção dobrada de herança, tomando-se o líder da tribo como maior influência no norte, ponto. Esta ação de Jacó é um exemplo bíblico de invenção no caso de expectativas, aonde o mais novo é favorável, que o mais novo é favorecido, que é favorável, o favorecido é favorecido em relação ao mais velho, segundo a tradição de bênçãos patriarcais,
ponto no final. Está aí para você tudo sobre ele. Amém? Para você entender esta origem qual que eu quero deixar para a sua vida. Né? Efraim, qual foi a bênção que Jacó... qual foi a bênção de Jacó para Efraim? Ponto de interrogação. Efraim era segundo filho de José, que no caso Jacob era avô de Efraim, vírgula, mas recebeu a bênção de Jacó como se for o primogênito. Ponto. O seu nome significa fruto dobrado, vírgula, porção de herança dobrada, ponto. Ao passar para esta porta, o restaurá-lo, vírgula, o povo de Deus recebeu uma porção dobrada de bênção. Aí você pode ver. O que significa unção de Efraim e Manassés? Ponto de interrogação. Manassés significa faz esquecer o meu passado. Faça esquecer, ponto. É o som suave do perdão, vírgula, a melodia do novo começo, ponto. E Deus dizendo, vírgula, eu transformo todos o seu passado de sofrimento em alegria, ponto. Este é uma unção poderosa, vírgula, vírgula, e disponível a todos nós, ponto. Mas para recebê-la, vírgula, devemos deixar o passado, vírgula, abrindo nosso coração ao novo que Deus tem preparado para nós, ponto no final. Então você pode ver aí, né, a questão para que você possa entender. Então eu deixei para você aí a respeito da colocativa verbal, né, verbalizando aqui o texto, para que você possa entender a colocativa qual eu quero deixar para a sua vida. Esta questão qual que eu quero falar para a sua vida. Então eu falei para você sobre as 12 tribos, que não são 12, são 13 tribos. Deixei posição, significado, colocativa, verbolismo, tudo para que você possa entender. Agora vamos falar aqui sobre a questão qual profeta que era Gago, ponto de interrogação na Bíblia Sagrada. Vamos lá. O profeta Moisés é frequente, que no caso frequentemente associado a ter dificuldades na fala, sendo descrito com alguém com a boca pesada em palavras ou língua pesada, vírgula, o que é interpretando por muitos como gaguice ou gagueira ou dificuldade em se expressar, ponto. Expressar, ponto. Esta precisão ou essa precisão se baseia em passagens bíblicas aonde Moisés expressa sua relatância, que é a sua relutância em falar diante de Faraó, vírgula, alegando não ser eloquente, ter dificuldade na fala e ponto. A pensa da interpretação comum de gaguice ou gagueira, vírgula. O texto bíblico não especifica exatamente qual era o problema de Moisés, que é Moshe, vírgula, mas sim que ele tinha dificuldades em se expressar, que no caso expressar verbalmente, ponto. Alguns estudiosos interpretam que ele poderia ter tido dificuldades de direção ou dificuldade de dicação na língua, né, ou alguma outra condição que afastava a sua fala, quer dizer, afastava a sua fala de falar correto, ponto. Aí vamos, a passagem bíblica em Êxodo capítulo 4, versículo 10 diz, Moisés, porém, disse ao Senhor, o Senhor, não tenho facilidade para falar, nem antes e nem agora, nem agora o que falaste com teu servo, ponto de
exclamação, está exclamando. Não consigo me expressar, em mim atrapalhar. Quer dizer, não consigo me expressar e me atrapalho muito com as palavras. Não é palavra, é palavras. Palavras. Ponto. Esta passagem outras semelhantes são frequentemente usadas para ilustrar a ideia de que Moisés, que é Moshe, era gago ou tinha problemas de fala. Ponto. A importante nota que a interpretação que Moisés era gago é uma questão de interpretação e não uma descrição explicativa no texto bíblico. Ponto. O significado incircunciso de lábios na Bíblia, ponto de interrogação. Na Bíblia, incircunciso de lábios geralmente se refere a uma dificuldade ou falta de habilidade para falar, que é a arte da fala, especialmente em relação à comunicação da mensagem de Deus. Ponto. Não se trata de uma condição física, literal, mas sim de uma metáfora para a incapacidade de expressar a palavra de Deus de forma clara e eficaz. Ponto. Então, você pode ver que Moisés, que era Moshe, ele tinha problemas a respeito da sua gaguice. Êxodo capítulo 4, versículo 10, dá referência sobre essa posição de colocativo verbolizando ao texto, que fala que Moisés tinha realmente uma fala errônea e uma fala, porventura, difícil de comunicar. Mas a questão de muitos teólogos e algumas pessoas que colocam essa posição, alguns dizem que não era fala por dialeto. Outros falam que não era fala por expressão, por dialeto. Outros dizem que não era fala por expressão colocativa, ou verbolizando a palavra do seu lábio e verbolizando a palavra da sua boca e da sua língua. Alguns citam a respeito que a fala dele era pesado em letras, e outros digam de respeito, diz que era pesado em palavras, que a mesma coisa só muda a indicação própria por verbolismo e colocativamente. Então nós temos que entender qual era o defeito de Moisés. Era um defeito espiritual, de eloquência na sua fala, de entender as coisas que Deus passava para ele, ou Moisés tinha dificuldade na sua língua e era gago, porventura, pesado em palavra. Porque até então nós podemos ver que dentro das Escrituras Sagradas, se nós ler o texto de Êxodo, capítulo 3, e o versículo por caridade divina, versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, lá vai estar afirmando, a Bíblia está afirmando com certeza que Moisés ele foi visitado na sarça ardente pelo Deus vivo. E na sarça ardente, que o anjo botou fogo e a voz de Deus saiu de dentro da sarça ardente, lá está dando um indicador próprio da colocativa verbal, que o texto está dizendo. Moisés, ele não fez outra coisa senão os sinais de Deus sobre a vida do povo. Os sinais de Deus na vida de Moisés eram notório, verdadeiro e colocativo, e não tinha como dizer que não era. Porque Moisés ele foi o hebreu de Deus. O hebreu que Deus levantou para exercer funções colocativa, que simplesmente é colocativa com o verbal, que Deus usou Moisés para, através do seu cajado, que é a autoridade, que no caso era um cajado, que é uma vara, um cajado que ele tinha na mão, através daquele cajado, aquele instrumento de cajado, Deus usou aquele cajado como instrumento para trazer 10 sinais, que eram as pragas do Egito e o mar vermelho aberto. Então os sinais de Deus da vida de Moshe eram notório, verdadeiro e propriamente único.
eu não vejo outra explicação para este texto sobre o verbolismo de fala de Moisés se não for gaguice. Porque Moisés, ele falou com Deus face a face. O face a face é que Deus descia para falar com Moisés. Moisés tinha uma intimidade gloriosa no Monte Sinai mesmo. O monte fumegava em fogo em poder e grande glória quando Moisés falava com Deus. Uma presença gloriosa, né? Porventura a manifestação de poder de grande glória, que Deus se manifestava em Moisés para falar com Moisés através das nuvens do céu ao Monte Sinai, né? Ao Monte Sinai, perdoe minha fala e meu dialeto formal. Para que nós podemos entender essa colocativa, qual que nós temos que entender. Então, eu vejo que dentro desta passagem, a dificuldade de Moisés não é a dificuldade de receber a mensagem do Espírito de Deus ou do próprio Deus sobre a vida de Moisés, mas a dificuldade, porventura, linguajar. Eu creio que ele tinha uma dificuldade em pesar em língua. Eu creio que ele tinha uma dificuldade. Não de receber mensagem, porque os sinais está bem claro de Deus se manifestar sobre Moisés, que no caso é Moshe, deixa como Moisés. Então, Deus se manifestava com ele, com sinais. Se você ler Êxodo capítulo 3, versículo 1, 2, 3, 4, 5, tu verá que Deus manda o que tem na mão, tem uma vara, jogue, virou uma serpente. Pega no rabo, virou uma serpente de volta. Pega a tua mão, coloca no manto. A mão dele sai leprosa. Pega a mão, bota de novo no manto. A mão dele sai curada. Então os sinais ali eram notórios fisicamente ao olho nu. Não tem outra expressão colocativa verbalizada para que nós podemos colocar essa expressão colocativa para que nós podemos entender. Então Moisés, ele tinha sim uma gaguice, ele tinha dificuldade de falar. Por que ele tinha isso? Porque a Bíblia mesmo diz, o próprio Deus falou, tu não tem um irmão? Que ele é, olha só, ele é, porventura, cuidadoso, talentoso, com as palavras, e não sabe falar direito, e não sabe se expressar em colocativas, verbais, nas suas palavras. Deus está falando de Arão. Tu tem um irmão chamado Arão. Ele é bom com o seu dialeto. Ele é bom de expressão colocativa. Ele é bom para falar. Então Arão vai falar por ti. E tu farás os meus sinais para que Faraó, que é Ramsés II, veja que eu sou a sua vida. Então você pode ver que Moisés tinha alguma gaguice ali, uma dificuldade de expressão, de dialeto de expressão, de colocativa de expressão. Moisés tinha essa dificuldade. Uma dificuldade qual que ele tinha para se expressar, para falar, ele demorava a falar, ele demorava a se expressar, ele tinha dificuldade. E tem pessoas hoje que não têm dificuldade. Quando vai ler, a pessoa se enrola todo, se embalara todinho, né? Erra, puxa muito S, puxa muito A, erra nas colocações, não presta atenção quando vai verbalizar o texto da leitura. Não vê as colocações simbólica colocativa, verbalizando o texto por colocação. Não vê os pontos, não vê as vírgulas, não vê os dois pontos, não vê as paradas, não vê ponto de interrogação, não vê ponto de exclamação. Então Moisés tinha uma dificuldade da gaguice, porque a gaguice é a dificuldade de língua verbalizada na boca, da língua, por exemplo, dificuldade de expressão. E uma dificuldade muito grande, porque a dificuldade de expressão colocativa é uma expressão qual que muitas pessoas têm dificuldade de falar, tem dificuldade de se expressar, tem gente que tem dificuldade de ler e ler lento, não lê rápido, né? E lê muito lento e as pessoas não entendem o que ele lê porque ele lê lento, né? É um ano para cada um texto. Ele tem que ler com conhecimento, com sabedoria e entender o que está lendo. Não é ler por ler, lê qualquer pessoa lê, nem entender o que lê, explicar e passar para frente o que lê, porque senão não tem como. Aí como é que fica? Então nós temos que entender isso como algo que faz sobre lábios e sobre dicação própria e forma de expressão colocativa. O que a Bíblia dá verbalizando ao texto,
que eu disse para vocês, ele tinha uma dificuldade, porque a Bíblia mesmo, o próprio Deus só tem um irmão chamado Arão, ele é bom com as palavras, quer dizer, ele é bom de fala e sabe falar. Ele não gagueja. E Moisés fala, Senhor, eu sou homem pesado, nem aqui e nem antes, nem hoje nem amanhã. Eu falo bem, meu dialeto é erradíssimo. Eu sou gago, sou dificultoso em fala, de expressão de colocativa verbal, em minha língua, em citar certas coisas. Eu tenho dificuldades. Então tem pessoas que hoje é assim, até mesmo pessoas que dirigem culto, pessoas que estão em fé de obra, tem alguma dificuldade. Porque para a mensagem de Deus sobre Moisés, eu não vejo dificuldade na mensagem. Por que eu não vejo dificuldade? Porque Moisés recebeu os sinais de Deus. Deus, eu serei contigo. E os meus sinais estarão na tua vida. Oxe, tá aí. Então os sinais de Deus estão bem nítidos sobre Moisés. Qual o homem hoje que consegue fazer o que Moisés fez através do poder de Deus sobre a vida de Moisés? Só se Deus escolheu um homem com objetivo e com propósito específico, como Deus escolheu Moisés para levantá-lo em tal sinal, em tal prodígio, em tal maravilha, porque a Bíblia em Deuteronômio, que é o Pentateuco, no caso, né, da Bíblia Sagrada, das Escrituras, que é o quinto livro, né, das tábuas dos mandamentos no Monte Sinai, que é o quinto livro, né, do judaísmo e da Torá. Então você pode ver que a colocativa está lá. E em hebreu, como Moisés nunca se levantará. Por quê? Porque ali Deus levantou para um propósito específico. Não é para se amostrar. Não é essas baboseiras que as pessoas acham hoje. Essas coisas que não tem dialeto, não tem Bíblia, não tem escritura, não tem baseamento na palavra, onde essas besteiras matam muita gente. O espírito maligno, diabólico, está tentando destruir muitos cristãos. Porque tem muita gente que não tem o dom de discernir os espíritos, que é o dom de discernimento de espírito. Para saber que espírito que está falando e que espírito que está se expressando na pessoa. Aí acaba o engano, a apostasia, os comichões de ouvido, como diz Timóteo capítulo 4. Então nós temos que entender a questão do que a Bíblia diz. Porque Moisés ele foi um profeta, um sacerdote, para pastorear o povo de Israel. E os sinais estavam na vida de Moisés, porque Deus disse que usaria ele para fazer tais sinais para que o povo creia que Deus estava sobre a vida dele. Moisés apanhou e no fim, né, Faraó Ramsés II apanhou tanto que Deus teve que matar o primogênito do Egito para que Ramsés II abrisse os olhos e possa liberar o povo de Deus para ir para o deserto, para passar para o mar, passar na passagem do Mar Vermelho e do outro lado o deserto, para liberar o povo. Olha o que a teimosia do homem e da mulher leva a eles. Deus chegou no extremo e tirou a vida do primogênito filho de Ramsés II, que é Faraó. Porque eles estavam temando com Deus. Deus não estava querendo, e eles temando. E Deus liberta o povo, e ele não. É a mesma coisa de hoje. Deus não fala com a gente. Deus nos alerta para o nosso bem. Deus não fala para toda hora. E a teimosia que nós temos na nossa cabeça de continuar no erro vai trazer, meu amigo, coisas que não são boas no futuro próximo. Então, simplesmente isso que eu quero que tu entenda. Porque a questão de Moisés, os sinais estão, porque ele mesmo fala. Eu vou ler para você na Bíblia, para você ver. Escute só isso aqui, ó. Êxodo capítulo 4.
Livro de Êxodo, capítulo 4. Êxodo, capítulo 4. Deus concede poderes a Moisés. Ó, concede poder. Versículo 10, olha só. Êxodo, livro de Êxodo, né? Capítulo 4, versículo 10. Então, disse Moisés ao Senhor, desse ponto. Ai, ponto de exclamação, está exclamando. Senhor, outro ponto de exclamação. Eu não sou homem eloquente. É aqui a Bíblia, viu? É a Bíblia que está falando, não é eu não. É a palavra, vírgula. Nem de outro, vírgula. E nem de anteriormente. Nem de ontem e nem de anteriormente, vírgula. E nem ainda deste que tem falado ao teu servo, ponto e vírgula. Por quê? Sou pesado de boca e pesado de língua. Ponto. Livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 10. Então, você pode ver que a interpretação está bem clara. Que ele era pesado e tinha dificuldade no seu falar. Ele não tinha dificuldade de receber mensagem de Deus. Ele não tinha dificuldade de receber o que Deus falava com ele. Porque ele foi profeta, ele foi pastor sacerdote de pastorear as ovelhas que estava na mão de Ramsés, que é o povo hebreu escravizado. Escravizado na mão de Ramsés II, que é no Egito, meu irmão. Então ele tinha dificuldade, sim, na sua fala, na expressão colocativa verbal. Ele tinha. Aí o versículo 11. E disse-a o Senhor do pontos, que fez? Quem fez a boca do homem do pontos? Ou que fez o mudo, vírgula? Ou o surdo, vírgula? Ou o que vê, vírgula? Ou o cego, ponto de interrogação? Não sou eu, vírgula, o Senhor, ponto de interrogação. Deus estava respondendo Moisés. Você vem para cima de mim com o seu problema e eu vou te dar a solução. Quem fez a boca do homem? Não fui eu? Então tá falando o quê? Aí o versículo 12. Vai, vírgula, pois, vírgula, agora, vírgula, eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar, ponto. 13, versículo 13. E ele, vírgula, porém, vírgula, disse a, ponto de exclamação, Senhor, outro ponto de exclamação, envia por mão daquele que tu has de enviar, ponto. Versículo 14. Então, vírgula, se assentou a ira, se assentou é se acendeu, viu? Se assentou é acender. Assentou a ira. Aria, dialeto formal próprio por significado notório, né? A ira do Senhor contra Moisés, vírgula, e disse esse ponto, não é Arão, vírgula, o levita, olha aí, vírgula, teu irmão, ponto de exclamação. Eu sei que ele fala, ele fala muito bem, ponto e vírgula. Eis que ele também sai ao teu encontro, ponto e vírgula, vírgula, vendo-te, vírgula, se alegrará em seu coração, ponto. Versículo 15. E tu falarás e porém as palavras na tua boca, ponto e vírgula. E eu serei com a tua boca e com a tua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. 16. E ele falará por ti. E ele falará por ti. Quem é que falou para Moisés? Arão.
por ti ao povo, ponto e vírgula. E acontecerá que ele te será por boca, quer dizer, Arão será como profeta, Arão será como boca de Moisés, para falar com Ramsés. Os sinais era com Moisés, mas Deus usou a boca de Arão para falar por Moisés. Aí, acontecerá que ele te será como boca, vírgula, e tu será por Deus, ponto. E toma, vírgula, pois esta vara na tua mão, vírgula, como que farás os sinais? Ponto de interrogação. Ponto no final. E aí? Então você pode ver que a Bíblia não está inventando. Então, este vocabulário citado que eu citei, essa colocativa verbal que eu falei a respeito, é sobre isso. Então, Moisés tinha, assim, uma dificuldade na sua língua, no seu dialeto, na forma de expressão. Tem pessoas que não trava, demora a falar, demora a se expressar, é gago. O gago demora a falar. E para ele sair a fala dele é uma demora muito grande, porque ele trava. É na língua. Não é desenvolvido. Não é uma pessoa eloquente. Moisés diz, se eu não sou uma pessoa eloquente. O que é uma pessoa eloquente, pastor Josué? Uma pessoa eloquente é uma pessoa que sabe se expressar, sabe falar, sabe formar um dialeto, formar uma expressão colocativa, sabe se expressar muito bem em sua fala por dialeto. É isso. Então tem que saber. E Moisés tinha dificuldade. Nem aqui, nem lá, nem acolá. E nem lá na frente eu vou mudar. Eu tenho esse defeito, eu tenho essa aventura, essa gaguice, essa forma de expressão gaga em mim. Então eu não tenho aquela eloquência, eu não sou direto, eu não falo reto, eu sempre vou errar na minha fala, eu sempre vou dar uma travada quando eu falar, eu vou travar, e aí não dá. Então Deus não queria que Moisés botasse desculpa. Deus disse, quem foi que fez a boca do homem? Quem é que foi? Sabemos que foi Deus que fez. Quem é que dá visão para o cego? Quem é que faz o surdo ouvir de novo? É o Senhor, que é o Deus vivo. Né? O Deus vivo faz o surdo ouvir, o mudo falar. É Ele que faz essas maravilhas. Então, a pessoa precisa praticar. Né? Para que isso possa ser quebrado, você praticando, e a cada dia que você pratica leitura, forma de expressão colocativa, porque a gaguice tua te trava. E Moisés disse, eu não sou homem eloquente, eu não sou homem eloquente para que eu possa falar em público, para que eu possa me dialogar com alguém. Eu não sei falar. Eu tenho dificuldade na minha língua, eu tenho dificuldade verbal e expressão colocativa. Eu tenho, Senhor. Ele queria botar desculpa para que não queira ir. Só que Deus usaria ele. E os sinais de Deus estavam sobre a vida de Moisés. Moisés foi um hebreu, que é o pastor Moisés, o sacerdote Moisés, só muda a condição por colocativa verbal, significado único sobre o nome, para que nós podemos entender essa colocação qual que Moisés está dizendo. Então ele tinha essa dificuldade. Ele era pesado em língua. E tem gente que não é assim. Não demora a falar, não demora a se expressar, não demora a sair da boca. Então, para você ver. Né? Então, é isso que eu quero deixar para você. Agora vamos descer aqui, que fala sobre explicação dos pontos, dificuldade da fala dos pontos. Vamos lá, diz assim. Diz assim. Em
Em Êxodo, Moisés se descreve como tendo lábios incircuncisos, que é lábios travados ou lábios gaguejados, quer dizer, lábios com gaguice. Quando Deus o chama para liderar os hebreus do Egito, ponto. Isso pode indicar uma existência ou insegurança na comunicação, talvez devido a uma gagueira ou gaguice, ou outra dificuldade na fala, como eu disse para você. Ponto. Aí vamos. Inabilidade para comunicar. 2 pontos. Mais do que uma questão de pronunciar, o termo incircunciso de lábios sugere uma falta de habilidade para comunicar a verdade de Deus de maneira convincente e persuasiva. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, Moisés botou essa dificuldade para falar bem assim, Senhor, o povo não vai entender o que eu vou falar. Eu tenho dificuldade de receber de ti e passar. Qual é a dificuldade de Moisés? Era simplesmente de falar com o povo o que Deus queria que o povo fazesse através de Moisés, que era o pastor dos hebreus. Né? O pastor dos hebreus. Então, ele tinha, porventura, a dificuldade da fala, de falar. Ninguém entendia e o povo até ria. Né? Tirava sarro, zombava. Então, ele tinha dificuldade verbal. Ele tinha dificuldade de falar. De falar com o povo, a dificuldade de passar aquilo que Deus tinha para o povo com a sua dificuldade. Por isso que Deus mandou seu irmão. Eu vou mandar seu irmão Arão, que ele é bom nas palavras, ele é bom na forma de eloquência. Ele é eloquente na sua fala. Ele tem eloquência quando ele fala. Quer dizer, eloquência é nada mais do que fala correta. A pessoa sabe se expressar em público. Ela sabe se expressar em público. Ela sabe se expressar diante das pessoas. Aí Deus, eu vou mandar Arão. E tu vai se alegrar teu coração. E mandando Arão, ele vai falar. Então a dificuldade de Moisés não era sinal, era na fala. Era passar aquilo que Deus tinha na fala. E a pessoa tem que ser desenrolada. Né? Ela tem que ser desenrolada, tem que ser direta. Né? Então, por isso que tem pessoas e pessoas. Tem gente que tem que ir com calma. Tem uns que você já pode já ir um pouco mais acelerado. Tem uns que você já pode poder falar algumas coisas pesadas. Nem todo mundo suporta tal coisa. Né? Então tem que tomar muito cuidado. Tem gente que aguenta, tem gente que não aguenta, tem gente que não tem estrutura para tal palavra, para tal verbalizando, para tal colocativo, para tal não tem. Então tem que ir com clareza, né, tem que ter mansidão, tem que ir tranquilo, porque tem usado de sabedoria. Então, Deus está dizendo, Moisés, eu sei da tua dificuldade verbal, eu sei da tua eloquência, não é direta. Tu tem gaguice, tu é gago, tu tem dificuldade de fala, tu não se expressa retamente, diretamente. Então, como é que ele vai passar a mensagem de Deus? Não estou falando de sinal, não, irmão. Estou falando de boca. Mensagem de Deus falada. É como a profecia citada. Em boca, em boca, em boca. Sinal é com cajado. Quando Deus se manifestava e queria. Com gaguice. Com dificuldade. Por isso que ele botou o defeito. Por isso que ele disse, Senhor, olha para mim, olha a minha dificuldade. Esse povo não vai crer em mim, não. Esse povo não vai acreditar no que eu falar, não. Esse povo não vai botar fé, não, Deus. Esse povo não vai botar fé mesmo. Só que Deus já tinha tudo já pronto, na palma da mão dele. Já tinha todo o projeto arquitetado e preparado para botar na vida de Moisés.
Porque Deus não faz nada antes de ter tudo preparado, só para botar o homem naquilo que Deus queria colocar para a glória do Senhor. Nós temos que entender isso. Aí Deus pegou e falou assim, vem aqui, eu vou mandar seu irmão Arão. O cajado de Moisés era um sinal. Deus usou aquele instrumento de madeira chamado cajado de Moisés para fazer os sinais de Deus. Não é como hoje, não. Que o cara manda, vai numa madeireira dessa aí, compra um pedaço de pau e fica em cima do altar gritando igual um doido e dizendo que Deus disse para ele que ele é Moisés, e ele bota um pano de saco branco e dizendo que é Moisés, que é porventura eu sou Moisés, eu sou porventura aquele que Deus disse. Então me levantou como levantou, mas não. Me levantou como levantou porventura Moisés, que é conhecido como Machia, né? Porventura, eu sou Machia, eu sou Moisés. Não, para. Já tá feio. Para. Não é assim. Ali era propósito, ali era objetivo, ali era a colocativa que Deus tinha, é o que Deus tinha para Moisés, era aquilo. Deus escolheu aquele homem para ser o hebreu escolhido do Senhor. Eu acho muito difícil hoje ter isso. Para os sinais que aquele homem fez, Deus fez aquilo com propósito para mostrar para o povo hebreu e mostrar para Ramsés II que o Senhor enviou Moisés, não foi para brincar, foi para executar sua ordem e salvar o seu povo da mão de Faraó, que é Ramsés II. Não é dizendo que Deus não cura hoje, ele cura, mas tem que ter objetivo e propósito. Vai curar por quê? Vai fazer porque tem que ter. Deus não anda fazendo nada porque o homem quer. Ele faz as coisas com padrões, com objetivo, para mostrar o seu poder, para identificar que ele é o Messias, que ele é o Senhor, que ele pode curar. Não o que a pessoa quer. Não é assim não. Não é igual as pessoas se amostrando, ele curava para mostrar que ele foi enviado de Deus. Por que Jesus curava no Novo Testamento? Para mostrar a autoridade que ele tinha como Messias, para mostrar que ele foi enviado do Pai. Os sinais seguirão quem crê. Se não fosse por causa dos sinais, o povo não acreditaria. Então nós temos que entender isso. Os sinais desde o princípio do mundo tem, para que o povo creia que o Senhor é Deus. É os sinais que faz o povo crer que Deus é fiel. Sinal de cura, sinal de libertação, sinal de maravilhas, quando Deus quer se manifestar, o Espírito Santo quer se manifestar, ele se manifesta para curar, para mover, para abrir, para fazer o impossível acontecer. Então aqui é bem claro, está bem claro. É a dificuldade de o povo me acreditar nele. O povo duvidava. Que homem é esse? E ele ficou com medo. Eu estou com medo. Por quê? Porque o povo não vai acreditar em mim. O povo não vai botar fé em mim. Então eu vou mandar Arão para ficar junto com você. Entende? Aí vamos descendo aqui. Agora vamos lá. Contexto espiritual. Agora vamos para o contexto espiritual desse ponto. Na Bíblia, vírgula, a incircuncisão é frequentemente usada como símbolo de impureza ou falta de fé. Ponto. Assim, vírgula, incircunciso de lábios pode significar uma pessoa que, vírgula, embora possa ser um adorador de Deus, vírgula, ainda tem dificuldades em expressar sua fé ou transmitir a mensagem, o que eu falei para você? A mensagem divina de forma eficaz. Ponto. Eficaz. É a dificuldade que as pessoas têm de expressar a mensagem, de expressar o vocabulário da mensagem. Nem todo mundo tem chamado para ser pregador. Nem todo mundo tem chamado para ficar em cima da tribuna pregando a palavra. Nem todo mundo. Tem muito cara por aí que prega, mas Deus não escolheu para nada. Ele prega porque ele está lá.
Mas ele não tem. Deus não escolheu ele para aquela obra específica. Tem muita gente aí que não tem. Não tem o dom, não tem a sabedoria, não tem o dom da palavra, não tem a sabedoria, não tem o conhecimento, não tem a inteligência. Não tem. Então, como é que a pessoa pode sem ter essas coisas? Quem dá isso é o Espírito Santo. E ele tem que escolher a pessoa para exercer padrões. Moisés, ele foi escolhido. Então a dificuldade que tinha de falar mensagem, como eu disse para você, mensagem é verbalizando palavras. E tem gente que não tem dificuldade, fica se retacendo todinho quando pega o microfone. Fica se retacendo, irmão, você sabe, né? Deus é lindo, Deus é fiel. Que é isso, mundo disco? Né? Tem uma que pega o microfone e fala, Deus é bom o tempo todo. Deus é bom e bom o tempo todo. Que é isso, gente? Não pode. Né? Então, é a dificuldade que as pessoas têm de expressar a fé. Expressar a palavra, expressar as escrituras, expressar a Bíblia. A Bíblia é um livro de conduta. É um livro de moral. A Bíblia é um livro de conduta, de moral e de caráter cristão. A Bíblia não é um livro, ela é um livro dos livros. É um livro que te ensina, um livro que te guia, e um livro que te exorta, e te edifica, e te consola, e te tira da ignorância da cegueira espiritual. Por isso que a Bíblia foi feita para ser lida, ela foi feita para ser meditada. Eu tenho que meditar nos textos que tu lê, na mensagem que tu lê, nos versículos que tu lê. É meditação na forma de leitura. Você tem que dar ênfase à gramática das profecias da Bíblia quando você lê ela. Dá ênfase, leia com gosto, leia com vontade, ênfase na leitura, respeitando os pontos e as vírgulas, e os pontos de interrogação e os pontos de exclamação. Tem que entender. Se não entender, não vai para lugar nenhum. Do jeito que está, fica. Né? Porque a Bíblia é um livro de profecias. Tem que ter o Espírito Santo para te dar entendimento, conhecimento e sabedoria. A Bíblia ela tem coisas nela que são enigmas. Chaves enigmas. E tem que desvendar. E tem que orar, pedir Deus sabedoria, para entender. Se não sabe, faz um curso, vai aprender. Entra no curso de teologia, aprofunda na palavra, vai comer a Bíblia, vai entendê-la, os versículos, as colocações. Por isso que Deus diz, a palavra tinha dificuldade, e o povo ri quando a pessoa tem isso. O povo é cruel, o povo cai em cima. O povo cai em cima. Eu conheço um que o povo zombava, ria dele, criticava mesmo. Ele até parou porque era, né, de tanta criticação. Então nós temos que entender essa questão. Né? Então, às vezes não é culpa da pessoa, é um problema, é uma dificuldade na língua, na boca, no vocabulário, não é eloquente, a eloquência não tem. A arte de púlpito, a arte de microfone, a arte de falar, a arte de expressar, a arte de expressão colocativa, a arte de expressão colocação e de colocativa converbal. A pessoa não tem, vai fazer o quê? Ensina, bota para sentar, vamos que eu vou te ensinar. Né? Tem que ter mansidão, porque se não tiver mansidão não tem como ensinar não. Porque um professor, ele pega tudo que é tipo de aluno. Né? Tem que ter mansidão de ensinar, mansidão de ir lá, né? Letra não é assim, tá errado. Né? Então Moisés, ele sabia, então, é a dificuldade de expressar sua fé, transmitir a mensagem divina de forma eficaz. Que forma é essa? É uma forma pura. A forma eficaz. Quer dizer, transmitir sem erro. Transmitir sem, porventura, margem de erro e sem dificuldade. É desenrolado, é eloquente.
sabe transmitir a fé operante, sabe transmitir a fé colocativa, sabe transmitir a fé, sabe transmitir a mensagem com ousadia, com intrepidez, de forma que o povo entende, porque tu tem que entender a mensagem, porque não adianta o cara, né, simplesmente não adianta ele, né, ler um texto no altar e ele não entender o que ele lê e querer transmitir. Se ele não entender, imagina o povo. Não vai entender nada também. Não vai entender. Então não adianta. Por isso nós temos que ter a visão e ter que conhecer. Então a expressão dele, ele não consegue expressar na sua fala. Aí o povo sai fora, demora muito. Não é assim, é o povo largado. Então Arão falava e Moisés com sinais, ó. Moisés, ó, os sinais, ó, os sinais. Ó a vara na mão, ó, os sinais. Não, né? De forma eficaz, quer dizer, eficaz é forma reta, é forma correta, é sabe o que está fazendo, sabe o que está se expressando. Tem que saber, senão vira bagunça. Nós vamos aqui. Exemplos desse ponto. Em Êxodo capítulo 6, versículo 12 é 30, Moisés, ênfase no 30, Moisés usa esta expressão para descrever sua dificuldade em fala a Faraó. Bom, vamos lá? Daqui a pouquinho vamos lá. Aí, né, para você ver. Em Jeremias capítulo 6, versículo 10, a expressão ouvidos incircuncisos e usada para descrever pessoas que são desobedientes e não ouvem a palavra de Deus. Ponto. Significado, né, figurativo. Significado figurativo desse ponto. Lábios macios desse ponto. Em contraste com os lábios incircuncisos, a Bíblia também fala de lábios macios, que podem ser usados para enganar e manipular, indicando linguagens enganosa ou adulatória, que é adulatória. Ponto. Em resumo, incircunciso de lábios na Bíblia não se refere a uma condição física, mas sim a uma dificuldade ou incapacidade de comunicar a palavra de Deus de forma eficaz, de forma certa e correta, seja por insegurança, hesitação ou falta de clareza na fala. Ponto. Aí, vamos lá. O principal pecado de Arão foi fazer o bezerro de ouro a pedido do povo durante a ausência de Moisés no Monte Sinai. Ponto. Este ato foi considerado idolatria e desobediência a Deus, que havia proibido a criação de imagens de culto. Ponto. Além disso, Arão e Moisés também foram punidos por desobedecer a ordem de Deus ao falar com a rocha, né? Deus ao falar com a rocha para obter água para o povo. Ponto. E aí? Então, eu quero deixar para a tua vida. Agora vamos aqui na Bíblia para me dar a explicação final para você. Vamos primeiro em Êxodo. Êxodo capítulo por caridade divina 6. Livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 12. Diz assim. Eu vou ler para você o 10. Vamos começar no 10, né? Fica melhor.
1:10. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, versículo 11. Então fala a Faraó, rei do Egito, que deixa sair os filhos de Israel da sua terra, Agora vamos para o versículo 12. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo, eis que os filhos de Israel não têm ouvido, como, pois, me ouviram, Faraó, Também eu sou incircunciso de lábios, Versículo 13. Todavia, o Senhor falou a Moisés e Arão, e deu mandamentos para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirastes os filhos de Israel da terra do Egito, Vou ler o 12, de novo. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo, eis que os filhos de Israel não têm ouvido, como, pois, me ouvirá, Faraó, ponto de exclamação. Aí você vem aqui. Moisés usa essa expressão para descrever sua dificuldade em fala ao Faraó. Versículo 12. Êxodo capítulo 6, versículo 12. Está falando. Ele usa essa dificuldade para poder se expressar diante de Faraó. Olha só. Aí eu vou subir mais um pouco, eu vou ler o versículo 9. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel. Israel, mas eles não ouvirão, olha só, a Moisés, porque causa da ânsia do espírito e da dura servidão, Quer dizer, o povo se acostumou tanto com a servidão e se acostumou tanto com a ânsia da servidão, que é servir ansiosamente, que eles perderam a esperança, achando que Deus tinha os abandonado, os deixado e os largado de mão. E acabou. Não estou nem aí. Deus acabou com a nossa vida, largou, nos abandonou, aqui na mão de Ramsés II, para sofrer. E vamos morrer aqui. E não tem mais o que a gente fazer, porque nós não podemos fazer nada. Vamos morrer aqui, vamos se acabar aqui, e aqui fica assim mesmo. Só que não é assim. Eles não têm ouvido. Aí ele usa essa fala. Moisés usa essa expressão para descrever sua dificuldade em fala ao Faraó. Quer dizer, ele botou uma dificuldade da frente, como está escrito no versículo 9. Aí o versículo 10. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, Então, versículo 11. E fala Faraó, rei do Egito, que deixa sair os filhos de Israel da sua terra, Versículo 12. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo, eis que os filhos de Israel não têm ouvido, quer dizer, não têm me ouvido. No versículo 9 ele fala isso. Então os filhos de Israel não têm ouvido. Ouvido. Não é me ouvido, é me ouvido, não é ouvido. Me ouvido. Está aqui, não, me ouvido. Não tem ouvido. Está falando dele, não tem ouvido. Quer dizer, eles não têm me ouvido, não têm me escutado. Como, pois, me ouvirá, Faraó. Se o povo não está me ouvindo, que é o povo hebreu, o povo israelita, o povo de Israel, como é que Faraó vai me ouvir? Está sendo bem claro. Ponto de interrogação. Também, eu sou incircunciso de lábios. Ele está dizendo o quê? Eu tenho dificuldade labial. Eu tenho dificuldade labial de falar,
Eu tenho dificuldade na fala. Se o povo de Israel não me ouviu, o povo hebreu, imagine Faraó. Imagine Faraó. É aí que não vai dar ouvido. Aí no versículo para encerrar, 13. Todavia, o Senhor falou a Moisés e a Arão e deu as mandamentos para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirastes os filhos de Israel da terra do Egito e pronto. Tá aí. Então Deus ele falou, mas eles não têm dificuldade. E se o povo não me ouviu, imagine Faraó. Ele usa isso como a dificuldade. Como a dificuldade. Aí você pode ir lá para o versículo. Agora vamos para Êxodo capítulo 6, versículo 30. Olha só o que diz. Deus anima Moisés e fala outra vez a Faraó. Olha só. Eu vou ler 28, 29 e 30. Êxodo capítulo 6, versículo 28, 29 e 30. Isso que eu li aqui é o título, viu? E aconteceu que, naqueles dias, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, 29. Falou o Senhor a Moisés, dizendo desse ponto, eu sou o Senhor, ponto e vírgula. Diz a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu digo a ti. Olha só o que Deus falou. Diga tudo a Faraó, ao Faraó, rei do Egito, tudo que eu digo a ti, ponto. Passa o recado para frente. Versículo 30. Então, disse Moisés, perante o Senhor desse ponto, eis que eu sou, olha só, de novo, incircunciso, de lábios, dificuldade verbal, colocativa verbal de fala, não tenho eloquência em minha fala, não tenho forma de direção colocativa verbal em minha língua, e meus lábios não falam e não pronuncia tal palavra direito. Ponto e vírgula. Como, pois, me ouvi, Faraó, ponto de interrogação. Está interrogando. E aí? Então você pode ver aqui, se o povo não me ouviu, como é que pode ouvir Faraó? Ele está dizendo, Deus, se israelitas, hebreus, não me escutaram, como é que Faraó vai me ouvir? O rei do Egito, que senta no trono para governar o Egito. Só que Deus não estava preocupado com isso. Deus queria que ele obedecesse o que Deus mandou ele fazer. Por isso que eu digo, pode ficar com raiva, pessoas que ficam com raiva de mim porque eu falo o que Deus me manda. Então, né? A questão é você tem que obedecer o dono da tua vida, o Deus vivo. Não deve obediência às pessoas, não deve obediência a Deus. Então, Moisés queria botar o quê? Dificuldade. E aí, Deus, não, está errado. Dialeto, eu tenho dificuldade da minha fala, Senhor. Nem os o povo não quis me ouvir. Fica quieto aí, cala a boca. Nem quis me escutar. Imagine o Faraó. Aí para você ver. Agora vamos descer aqui. Aí vamos aqui agora. Na questão, né? Em Jeremias capítulo 6, versículo 10, a expressão ouvidos incircunciso é usada para descrever pessoas que são desobedientes e não ouvem a palavra de Deus. Quer dizer, na questão de Moisés aqui, Israel é um povo desobediente e Faraó também é desobediente. Tu está vendo que a desobediência leva à ruína, à queda, à destruição, leva à miséria da vida da pessoa. Agora vamos ler, vamos para a Bíblia. Isso é para tu ver, irmão. Não é mentira, a Bíblia não mente.
Jeremias capítulo 6, versículo 10. Diz assim a palavra: versículo 10. Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 6, versículo 10. Vamos lá. E o que falarei? E testemunharei, vírgula, para que ouça, outro ponto de exclamação. Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não pode ouvir? Ponto e vírgula. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisas vergonhosas, vírgula. Não gostam dela, ponto. Quer dizer, coisas vergonhosas e não gosta delas. Por que não gosta? Porque ela fala o erro, porque a palavra ela confronta. Jeremias capítulo 6, versículo 10. Eu vou ler de novo. Aqui falarei, e testemunharei, vírgula, para que ouça, um ponto de interrogação. Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não pode ouvir? Quer dizer, estão tampados para que não possa ouvir? Ponto e vírgula. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisas vergonhosas, porque expõe a tua vergonha e fala, porque a palavra ela te confronta. A Bíblia confronta você quando você está no pecado e quando você está no erro. Ela confronta o seu pecado e o seu erro. A Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras, não é como louvor. O louvor traz a presença e traz o poder. Esquenta, daquele agitamento. Agora a palavra te confronta. Ponto e vírgula. Não gostam dela. Ponto. Ao versículo 11. Pelo que estou cheio do fruto do Senhor, ponto e vírgula. Estou casando de o contra, ponto e vírgula, derramará-lo, eis, sobre os meninos pelas ruas e nas reuniões dos jovens, juntamente, ponto e vírgula, porque até o marido com a mulher serão presos, vírgula, e o velho, vírgula, com que está cheio de dias. Quer dizer, Deus está dizendo que a espada dele cairia e que ele não pouparia, que a palavra, aí Jeremias fala assim, quem me ouvirá? Quem vai me escutar? Por acaso eles não têm ouvidos para ouvir a tua palavra? Quem me dará ouvidos àquilo que eu digo? Porque a própria palavra está expondo o pecado deles, não é o pastor, é a palavra de Deus. É a palavra, não é o profeta Jeremias. É a palavra. A própria palavra está expondo as suas vergonhas e pecado, irmão. Quando o Abraão fala, está expondo a tua vergonha, o seu pecado. Está expondo o seu pecado, a sua vergonha. O que você faz no oculto, a palavra te expõe. Porque a palavra, ela te confronta. Ela confronta você. Te põe na parede, aí você fica sem saída. Porque ele está sendo confrontado pela palavra e está sendo quebrado e exortado pelo Espírito Santo dentro das Escrituras Sagradas. Que a maior profecia da Bíblia é a palavra. E aí? Essa é a questão. Por isso que ele falou, vírgula, a expressão ouvidos
incircunciso é usada para descrever pessoas que são desobedientes e não ouvem a palavra de Deus. Quer dizer, hoje você pode ver, as pessoas são tudo desobedientes. As pessoas só querem ouvir o que elas querem ouvir. As pessoas querem fazer o que dá na telha delas. As pessoas só querem andar do jeito delas. Se as pessoas escutam exortação, as pessoas ficam com raiva e não vai para o culto. As pessoas, se ouvir palavra dura, as pessoas ficam com raiva, as pessoas ficam com raiva e não vai mais para a igreja. As pessoas gostam de mel na chupeta e gostam de palavrinha doce, como eu li aqui para você aqui. Palavras que vai amanciar o ego da pessoa e botar o ego da pessoa lá em cima. Palavrinhas doces e palavrinhas que vai amanciar o ego da pessoa. As pessoas não gostam de ouvir mais a verdade. Por isso que Paulo disse, o comichão do ouvido é isso. Eles não aguentarão ouvir a sã doutrina, que é a verdade explícita, incitada e colocativa da verdade da palavra. Eles não aguentarão, mas eles ouvirão doutrinas de demônio, homens com doutrinas pervertidas e de demônios, e coisas que não é de Deus, e darão ouvido a espíritos malignos, doutores que se faz ser doutor e não é doutor, coisas que não é de Deus eles dão ouvido. Então nós temos que entender o que a Bíblia diz, profetas que diz que são profetas, mas não são profetas. E aí? Não tem baseamento bíblico. Fala tudo coisa que é deles, não é Deus que manda. Agora, nós temos que entender. É palavrinha não na chupeta. Quer dizer, gosta de palavrinha doce. Prega hoje confronto para tu ver. Confronta o pecado da pessoa para tu ver se a pessoa pisa na tua igreja. Confronta o pecado da pessoa. A pessoa levanta no meio do culto e vai embora, como aconteceu nas minhas pregações, lá no ministério que eu sou pastor presidente, Assembleia de Deus, Renovo. Eu não tô mentindo, não. Levantam do banco e saem, porque não aguentam a sã doutrina, que é a palavra verdadeira, verbalizada na verdade das Escrituras. Não aguenta. Não aguenta. Né? Hoje eles querem palavras que vai amaciar o ego. É o que eles gostam de ouvir. Né? Igual tem pessoas que costumam dizer, né, nenhuma doutrina me convence. Primeiro que doutrina não convence ninguém. Você já se equivocou, tá? Você já se equivocou na sua fala. Porque doutrina não convence ninguém. Não convence ninguém. O que convence a pessoa é o Espírito Santo de Deus. Tá? É ele que convence a pessoa do pecado, do juízo e da justiça. Tá bom? Então, a doutrina não te convence. E Jesus também não converte ninguém. Tá? Ele não converte ninguém. Não converte. É por isso que a desobediência hoje é grande. Nas igrejas, nos cultos, nos vocabulários verbalizados, as pregações coaches, bites, né? Pregações que amanciam egos, bite light e dexorex, que são pregações que vai encher o eu da pessoa, mas a verdade que é bom, ninguém fala, porque tem medo, né, do irmão sair, do irmão deixar de ir para o culto, e a verdade tem que ser citada, eu querendo ou não, eu quero ouvir ou não. E eu vou deixar para a tua vida aqui, ó, para que você possa entender esse vocabulário pau-verbal, que eu quero deixar para você para me encerrar essa live, e amanhã eu estou aqui a partir das 3 da tarde, em nome de Jesus. Vamos entender este vocabulário qual que a Bíblia nos dá por edificação própria e por colocativa. Provérbios capítulo 1 e versículo 23. Provérbios capítulo 1, vamos lá rapidinho, só para você entender o que eu quero dizer. Provérbios capítulo 1, né? Você fica orando, Deus me converte. Jesus não converte ninguém, não. Não tem que entender isso. Provérbios capítulo 1, versículo 23. Jesus não converte ninguém, não. Né? Convertei-vos através da minha repreensão, diz o Senhor. Quer ver? Provérbios capítulo 1, versículo 23. Escute essa e guarde para ti. E não esqueça mais nunca. Né? Provérbios capítulo 1, versículo 23. Olha o que diz.
Convertei-vos pela minha repreensão, ponto e vírgula. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vós farei saber as minhas palavras, ponto. Está aqui, Provérbios capítulo 1, versículo 23. Convertei-vos pela minha repreensão, diz o Senhor. Jesus não converte ninguém não, viu, querido? Jesus não converte não. Tu tem que ser convertido na repreensão. Convertei-vos pela minha repreensão, diz o Senhor. Quando Deus te repreende, aí tu cai em si e você faz o quê? Acaba se convertendo. E aí? Repreender. Então você tem que entender. Repreendei-vos pela minha. Deus te repreende porque te ama. Você que tem que cair em si e centralizar a tua vontade na vontade de Deus. Não é a vontade de Deus, não é a tua vontade, não. Agora eu quero deixar algo as Escrituras, simplesmente te convencer, porque doutrina nenhuma me convence. Realmente. Mas isso é papel do Espírito Santo, se você quiser também. Se você não quiser, fica a vida toda aí, com essa vida que você vive. Entendeu? Vamos lá. O Espírito Santo de Deus, que convence... Vamos lá. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Né? Então tu tem que entender essa fala. Essa colocação verbal, dialeto colocativo. Né? Vamos agora em João. Evangelho do Apóstolo João, capítulo 16, versículo 8 a 11, ênfase ao 11. Evangelho de João, Novo Testamento. Evangelho de João, capítulo 16, versículo porventura 8 e 11. Evangelho do Apóstolo João, capítulo 16, versículo 8, ênfase ao versículo 11. Olha o que diz. Quando ele vir, quem vir? O Espírito Santo. Convencerá o mundo do pecado e da justiça, e do juízo, 9. E do pecado, porque não crê em mim, ponto e vírgula. Versículo 10. E da justiça, porque vou para meu Pai, vírgula. E não me vereis mais, ponto e vírgula. Versículo 11. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado, ponto. E aí? A doutrina não te convence não, minha amiga. O que te convence é o Espírito Santo aqui. Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 16, versículo 8, 9, 10, 11 e 12. E 12 que eu li para você. Ou 11, perdão. E o 11. Quando o Consolador vir, ele vai convencer o mundo do pecado, do juízo. Está aqui. Da justiça, para que creia. Da justiça, do juízo e do pecado, para que creia em mim. A função do Espírito Santo é essa. É te convencer. Mas se você se permitir, tá? Se você deixar ser convencida, se você se permitir se converter em minha fala, se você deixar o Espírito Santo te converter, não convencida, porque tem muito cristão que é convencido, mas não é convertido. Deixa ele te converter a palavra e converter tu na verdade. Não seja convencida no Evangelho, não. Convencida. Nenhuma doutrina me converte. É mole negócio desse? A doutrina foi feita para isso. É para pregar. É para pregar. Mas não manda obrigar. É pregar. Quem faz é o Espírito Santo.
É Ele que faz. Por que eu estou lendo para você essa passagem? Para que tu entenda a desobediência da pessoa, leva a pessoa à ruína, à destruição, à queda e apontamento, a tua falência, a tua destruição, porque tu está querendo isso. Não. Sempre foi a desobediência. Filho desobediente que não ouve. A expressão ouvidos incircunciso é usado para descrever pessoas que são quê? Desobediente, não ouve a palavra de Deus e nem pratica e nem anda como Deus quer, faz o que quer, como quer, ainda quer dizer. E questão das escrituras, por favor, ponto. Aí você pode ver significado figurativo, 2 pontos para me encerrar. Lábios macios, 2 pontos, é contraste com os lábios incircuncisos, vírgula. A Bíblia também fala de lábios macios, vírgula, que podem ser usados para enganar e manipular, vírgula, indicando linguajar enganoso ou adulatório, ponto. Quer dizer, são linguajar doce, palavrinha doce, o que você quer ouvir, o que é bom para os teus ouvidos, o que é bom para o teu coração, o que é bom para a tua alma. É palavrinhas que, para a pessoa que está ouvindo, eita, Deus vai me honrar, Deus vai me abençoar, Deus vai me exaltar, mas dureza ninguém gosta. A verdade, o povo joga para o lado e critica a verdade, zomba da verdade. E aí? São palavrinhas para te induzir. E como é que o diabo te compra? Como é que Satanás te compra? Simples, com palavras. Palavrinha doce, claro. Né? Palavra para encher teu ego, claro. Coisinha, agora vai confrontar para tu ver. Eu falo isso porque eu sou pastor, presidente de igreja, e eu sei o que eu estou dizendo, porque nos cultos que eu prego, tem pessoas que vão e não aguenta a palavra que é tão forte, a palavra de Deus é tão poderosa, que bate de frente, que levanta, vai para fora e embora. Porque é exortado na hora, é confrontado o pecado, e aí? Como é que faz? Então, caso de ouvir palavrinhas doces, palavrinhas de mel, para amancear o ego, para deixar a pessoa lá em cima. Deus vai te dar tanta coisa, e a pessoa no erro, no pecado, fazendo tudo de errado, desobedece o pastor, não congrega, não vai para a igreja, não vai para a misericórdia. Ainda fala coisa que não sabe nem o que está falando, misericórdia, está repreendido. Então, não dá. Tem que se converter, não ser convencido, ser convertido em nome de Jesus. Aí vamos. Em resumo, vírgula, incircunciso de lábios na Bíblia não se refere a uma condição física, vírgula, mas sim a uma dificuldade ou incapacidade de comunicar a palavra de Deus de forma eficaz, vírgula, seja por segurança, vírgula, hesitação ou falta de clareza na fala. Tem gente que é inseguro, insegurança, incitação ou falta de clareza na fala. Então tem 3 porém. Pessoas que não conseguem se expressar direito, insegurança, não conseguem se dedicar, que é o verbo colocativo, que é falar com franqueza e falar com verdade, e pessoas que não conseguem falar com clareza e nem falam corretamente. Tem medo de errar alguma palavra e tem medo de se expressar para ser corrigido. Aí tá. Então eu deixo para a tua vida aí esta palavra, para que você abra os olhos e para você simplesmente ver que a Bíblia não está mentindo. Então, eu quero parar aqui e na próxima segunda-feira nós vamos tratar sobre o bezerro de ouro, vamos tratar sobre a rebelião em Meribá, já ouviu falar já? A rebelião em Meribá, eu vou falar sobre Meribá,
Meriba. Meriba e a rebelião em Meriba. E vou falar sobre o bezerro de ouro na segunda-feira. E vou falar sobre o bezerro de ouro de novo. E vou falar sobre a rebelião de Meriba. E também eu vou deixar para você um indicador próprio, que é a condição qual que eu vou trazer. Quanto a pessoa começa a falar enrolado. Quando a pessoa começa a falar enrolado. Vai ser na próxima segunda-feira. Vou falar também sobre a disatria. Vou falar para você que é causas comuns de fala incorreta, que é incorreta, né? Falas incorretas. Vou falar para você sobre medicamentos, né? As pessoas gostam de usar para ver se a fala muda. Então eu vou estar falando sobre algumas causas na próxima live, que é na segunda-feira, na outra segunda-feira, amém? Assim, na próxima segunda-feira vai começar às 3 da tarde. Às 3 da tarde, às 15 horas, eu estou aqui na segunda-feira para fazer esta live, para te abençoar, a live de Moshe. E amanhã tem live aqui no canal, viu? Amanhã às 15 horas, em ponto, eu estou aqui na live no Facebook, amanhã às 15 horas, estou aqui firme e forte, tá? Fazendo a live. E quinta-feira tem live no TikTok, né? Que também é a partir das 15 horas. E sábado também às 15 horas lá no canal do YouTube, que é @Pastor Josué Teologia. Meu TikTok é Josu Teologia Live. Então tá aí a live que eu deixei para sua vida. Amanhã, terça-feira, às 15 horas aqui. Quinta-feira, às 15 horas no TikTok. E sábado, às 15 horas no canal do YouTube. Deus abençoe sua vida. E se você quiser ajudar o canal compartilhando e deixando seu comentário, fique à vontade, amém? Para ajudar o canal, para ele crescer. Que Deus abençoe sempre a vossa vida em Cristo Jesus. E que Deus te abençoe de forma precisa, cordial, santa, notória, única e digna, amém? E compartilhe, ajude. Que Deus te abençoe. Comente aí embaixo, né, esta live, se realmente você aprendeu da palavra do Senhor nesta noite de segunda-feira. Amém? Então é isso. Saudação de paz, Pastor Josué Shalom Adonai. Que Deus abençoe. E minha última vez, as pessoas que vão ver essas lives, compartilhem, amém? Dá um joinha, amém? Para ajudar pessoas que vai ver simplesmente nos status, né, no Face, no YouTube. Compartilhe com joinha, não custa nada ajudar o canal, amém? Que Deus abençoe sua vida, em nome de Cristo. Até amanhã às 15 horas da tarde.